Olá pessoal, eu sou Nicolas Veras, sou engenheiro biomédico pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e pesquisador do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, mais conhecido como LAIS. O objetivo dessa web palestra é falar um pouco para vocês o que é engenharia biomédica, certo? Quais são suas vertentes, quais são as possibilidades de trabalho de engenheiro biomédico, o que é ao certo o engenheiro biomédico e a importância que essa área tem na saúde. Certo? Muito se fala de engenharia na área da saúde, que é uma coisa para muitos muito nova, né? Porque a área de exatas e a área da saúde sempre foram bem separadas e se uniam em pontos bem específicos. Mas essa área da engenharia biomédica veio para fazer um link geral da engenharia com a área da saúde. E a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso hoje. Vai ser muito interessante que fosse um debate, né? Porque eu acho que muita gente tem dúvidas sobre essa área que é nova, mas fiquem à vontade para me mandar e-mail. Meu e-mail tá aí no slide. Fiquem à vontade para me mandar e-mail, a gente pode conversar e o objetivo é que vocês entendam um pouco o que é engenharia biomédica. Bom, e nessa apresentação nós vamos falar um pouco sobre o histórico da engenharia biomédica, as suas áreas de atuação, os desafios da profissão e a sua importância na área da saúde. Eu quero que, ao término dessa web palestra, as pessoas que assistirem a essa web palestra saiam com um pouco da ideia de que é importante ter um engenheiro biomédico, ter uma pessoa com essa formação na área da saúde, certo? Bom, e aqui a gente começa com o histórico da engenharia biomédica. De onde surgiu, certo? Essa palavra, essa expressão engenharia biomédica, ela não é nova. Quer dizer, a expressão até é nova, mas o que ela faz é bem antiga, né? A engenharia biomédica ela começou após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, com sistemas biológicos complexos, que entra na área de bioengenharia. Aqui eu vou só dar tópicos para a gente discutir todos esses, bioengenharia, engenharia de reabilitação, a gente vai discutir mais lá para frente, certo? Mas eu quero que já fique esses links aí para a gente voltar a falar. E na guerra, com muitos soldados machucados, feridos, existe uma grande necessidade para a reabilitação desses soldados. Então aí começa as técnicas de engenharia de reabilitação, certo? Isso muito no início, ainda não se tinha a ideia de engenharia biomédica, mas os conceitos já começavam a brotar, já começavam a surgir. E nas últimas décadas a tecnologia foi evoluindo, né? Novos equipamentos médicos foram sendo desenvolvidos, que aí entra a famosa engenharia médica. E se eu estou desenvolvendo vários novos equipamentos, e esses equipamentos com tecnologia de ponta, alguém precisa gerenciar esse parque. Certo? Eu vou expandir bastante o meu parque tecnológico, vou fazer com que ele se torne muito complexo e eu vou precisar de alguém bem capacitado para poder fazer o gerenciamento desse parque tecnológico. Certo? Então aí entra a engenharia clínica, que é um engenheiro biomédico que atua na área hospitalar para fazer o gerenciamento desse parque. Certo? Aí, dentro desse histórico, eu falei lá como surgiu a engenharia biomédica, mas e no Brasil? Como foi que começou a engenharia biomédica no Brasil? O primeiro curso de engenharia biomédica ele surgiu lá na UFRJ, certo? No início dos anos 70, e era um curso de mestrado. E até o começo dos anos 2000, a formação nessa área ela ocorreu só na pós-graduação. Porque esse foi um mercado, durante muitos anos, dominados por engenheiros mecânicos e engenheiros eletricistas, ou engenheiros eletrônicos. Certo? Esse pessoal com essa formação, por exemplo, um engenheiro eletrônico, ele conseguia atuar no hospital, dando manutenção, gerenciando o parque tecnológico de um hospital. Da mesma forma, o engenheiro mecânico, que ele tem
habilidades que são necessárias para o dia a dia de um hospital, por exemplo. A grande questão é, o engenheiro mecânico, ele entende muito daquela área, mas ele não tem a vivência do hospital, ele não tem a visão da área da saúde, que é muito importante, certo? O engenheiro eletricista, da mesma forma, o engenheiro eletrônico também, né? Ele tem aquela visão da eletrônica muito aprofundada, mas a aplicabilidade daquela tecnologia que ele está fazendo, que ele está consertando, que ele está trabalhando, é um pouco distante para ele. E é nesse cenário que surge a engenharia biomédica. É aí que está a grande sacada. Porque a engenharia biomédica, ela une a saúde à engenharia. Então, na minha formação de engenheiro biomédico, lá na UFRN, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu vi todos os cálculos, por exemplo, física, química, toda a formação da engenharia, e também vi anatomia, fisiologia. Então, isso me dá uma base para atuar tanto na engenharia quanto aplicar essa engenharia na saúde, porque me é muito natural porque eu estou desenvolvendo ou porque eu estou fazendo uma manutenção nesse equipamento. Se eu sei lá da anatomia, da fisiologia, qual é o objetivo desse equipamento, certo? Eu sei por que ele está sendo feito, por que ele está sendo construído, eu sei a aplicação dele. Então, assim, eu até costumo dizer que a formação ideal era, tanto de um médico como de engenheiro, é que ele fizesse medicina e depois de fazer medicina ele fizesse engenharia. Ou o contrário, mas que ele fizesse engenharia e medicina. E seria um engenheiro biomédico perfeito. Ele seria tanto engenheiro quanto médico. Só que nós sabemos que isso é bem complicado, né? Então, esse curso ele surge para suprir esse gap, certo? Para preencher esse gap. Então, nós temos hoje no hospital profissionais capacitados tecnicamente na área da engenharia para resolver aquele problema e que ele viu uma base muito sólida da parte biológica. Então, desculpe. Então ele sabe não só da parte técnica, mas também da parte que vai receber aquele sistema. Ele estudou todos os sistemas do corpo humano e também estudou os sistemas eletrônicos que estão presentes naquele equipamento. Então, para ele é muito mais natural essa aplicação. Certo? Então, mas a gente vai discutindo isso ao longo da web palestra. Na mesma época, surgiu a Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, certo? Que lá na frente também a gente vai discutindo mais. Aqui eu estou só citando uns pontos para nossa apresentação ir caminhando. Bom, esse foi um conceito interessante que eu achei de engenharia biomédica. Se você procurar engenharia biomédica no Google, irão aparecer muitos conceitos, certo? Dos mais diversos, porque realmente é uma área bem abrangente. Mas esse eu achei muito interessante, porque eu acho que resume bem o engenheiro biomédico, que é algo difícil de se resumir, que ele atua em muitos lugares. Então, esse eu achei que era um bom resumo. Deixa eu ler aqui para vocês esse resumo. A engenharia biomédica envolve a aplicação de princípios elétricos, mecânicos, de substâncias químicas, ópticos e outros princípios de engenharia para entender, modificar ou controlar sistemas biológicos, como também projeta e fabrica produtos que podem monitorar funções fisiológicas e auxiliar no diagnóstico e tratamento de pacientes. Então, aí, você olhando para esse trecho, dá para ver um pouquinho quanto é diversa a área de atuação do engenheiro biomédico. Então, ele trabalha com princípios mecânicos, princípios químicos, ópticos, e também ele faz produtos para monitorar funções fisiológicas, auxiliar no diagnóstico e tratamento de pacientes. Então, pegando um gancho no que eu falei no slide anterior e o que eu estou falando nesse slide, tem um ex-professor meu,
que em uma determinada aula ele falou que durante acho que não sei se era o mestrado ou a graduação dele, estava fazendo um projeto, ele fazia engenharia mecânica e estava desenvolvendo um projeto junto com um fisioterapeuta. Só que eles nunca trabalhavam juntos. Eles, tipo, a agenda e cursos diferentes, demandavam horários diferentes, então eles mal se encontravam. E nesse percurso, eles tinham uma agenda em comum de coisas a fazer, e no final o projeto era um só. Então, o fisioterapeuta fazia a área médica, a área biológica, na verdade, e o meu professor fazia a parte da engenharia mesmo, desenvolvendo um equipamento. E esse equipamento tinha que servir lá para usar no dia a dia do fisioterapeuta. E o equipamento foi desenvolvido, o fisioterapeuta deu suas contribuições, só que, como eu falei, eles nunca trabalhavam juntos. Quando o equipamento foi ser testado, o equipamento estava lá bonito, aparentemente funcional, mas nunca tinha sido testado. Quando foi o primeiro teste dele, ele funcionou totalmente errado. Deu tudo errado. O paciente que era para ficar em pé caiu, porque o equipamento não funcionou como ele esperava. Mas por que isso aconteceu? Esse engenheiro mecânico que estava fazendo o projeto, ele pensou tudo que ele viu na faculdade, né? Ele aplicou os conceitos de maneira brilhante. Só que ele não tinha a vivência da área biológica. Ele não tinha estudado biomecânica, por exemplo. Então, os conceitos que ele tinha aprendido, ele nunca tinha aplicado no corpo humano. Ele não sabia como funcionava o corpo humano. E isso fez com que o projeto desse tudo errado. Então, a partir desse momento, eles tiveram que trabalhar muito juntos. Então, é esse gap que eu tinha falado lá atrás, que a engenharia biomédica visa tapar, entendeu? A engenharia biomédica visa cobrir esse problema, porque eu tenho um engenheiro que tem essas duas visões, tanto da engenharia quanto da parte biológica. Aí, muitas vezes, já vi perguntar, mas vocês são da exatas ou da biológica? Aí, isso aí tem que ficar bem claro. Nós somos, como não disse, engenheiros. Nós somos da exatas. Nossa formação é de exatas. Nós pagamos todos os cálculos, todas as físicas, química. Então, nossa formação é de exatas. Porém, temos muita visão da parte biológica. Para você ver como a engenharia biomédica é diversa, nós pagamos matéria com mecânica dos sólidos 1, mecânica dos sólidos 2, mecânica dos sólidos 3, que isso varia de cada universidade. Aqui na UFRN, mecânica dos sólidos 2, nós vemos como resistência dos materiais e vemos, como eu falei, anatomia, fisiologia, histologia, embriologia, então, biofísica. Então, nós temos essa base sólida dos dois lados, certo? Então, é muito importante ter um profissional desse tipo no serviço médico, tanto na parte clínica mesmo, como engenheiro clínico, como desenvolvendo equipamentos. Por esse exemplo que eu falei, desse meu ex-professor, fica claro que é importante um profissional ter o conhecimento tanto da parte de engenharia como da parte biológica. E você agora comece a pensar numa indústria de grande escala, o quanto se faz necessário um profissional desse? O quanto se faz necessário um profissional que domine essas duas áreas, certo? É fundamental para um empregador ter um funcionário desse na sua empresa. Então, vamos seguindo a apresentação. Esse é um tema que vai ser muito recorrente, essa necessidade de um profissional que atue nas duas esferas, que consiga uni-las, principalmente, que consiga unir essas duas esferas, que a gente vai ficar sempre batendo nessa tecla, com exemplos, com demonstrações, mas nós vamos seguir sempre reforçando esse conceito. Bom, aí eu falei da engenharia biomédica, um pouco da formação do engenheiro,
Mas e aí? O que esses caras fazem? O que os engenheiros biomédicos efetivamente fazem? Bom, aqui eu coloquei alguns só. É bom deixar isso bem claro. A engenharia biomédica não se limita ao que está aqui na tela aparecendo. Isso é alguns tipos de aplicação dessa área, certo? Então, eles podem projetar e desenvolver novos materiais biocompatíveis, porque a gente no curso vê muito essa parte de biocompatibilidade. Nós temos uma matéria logo no início, aqui na UFRN, né? Eu quero deixar bem claro novamente que minha formação é na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, quando eu falar de mente, de grade, eu vou puxar muito para o que eu vi, que é onde eu tenho conhecimento de causa. Mas que os cursos no Brasil, eles são muito parecidos. Um curso vai puxar mais para a parte mecânica, outro curso vai puxar mais para a parte eletrônica, mas na média eles são muito equivalentes. Certo? E, por exemplo, no FRN nós pagamos uma disciplina chamada Implantes Odontomédicos. E para destacar o quanto o curso é multidisciplinar, o professor que ministra a disciplina de Implantes Odontomédicos, ele tem sua graduação na área da saúde, ele é dentista, ele tem seu mestrado em engenharia mecânica, então ele tem todo o background de engenharia mecânica e ele tem doutorado em engenharia de materiais. Então, tem um dentista que é mestre em engenharia mecânica, é doutor em engenharia de materiais, ensinando engenheiro biomédico, ensinando alunos de engenharia biomédica. Então, nós temos professores que são engenheiros mecânicos, temos professores que são engenheiros eletrônicos, professores que são biólogos, professores são fisioterapeutas. Então, esse mix faz com que o aluno olhe para diversos lados, sempre de uma maneira diferente. E ele consegue, com esse mix que ele faz dessa visão, ter uma visão 360 graus de tudo que acontece ali ao redor dele. Tanto da área da saúde como da área da engenharia. Isso faz do engenheiro biomédico um profissional muito completo e capaz de resolver problemas em diversas áreas, que nem todos os outros engenheiros iriam conseguir desenvolver de maneira prática. Bom, então como eu falei, os engenheiros biomédicos eles projetam e desenvolvem novos materiais, podem projetar e desenvolver novos materiais biocompatíveis, certo? Eles projetam e desenvolvem novos equipamentos para utilização no ambiente clínico hospitalar. Então, uma área de estágio, por exemplo, você estagiar em hospital, como engenheiro clínico. Desculpe. Que nós vamos entrar em engenharia clínica mais à frente. Mas o estudante de engenharia biomédica que está dentro do hospital, vendo as necessidades, vendo os problemas que ocorrem, tanto no público quanto no privado, ele tem capacidade total de trazer para dentro da academia esses problemas que acontecem e desenvolver soluções. E quando ele sai da academia, ele tem também total capacidade de desenvolver solução lá fora. Ele pode montar uma startup, ele pode trabalhar numa indústria e assim esse profissional ele não é só capaz de gerenciar, mas como também de desenvolver e projetar. O engenheiro biomédico ele é um projetista também. Ele pode desenvolver as soluções. E um mercado que tem muito para crescer é o de desenvolvimento de novos equipamentos médicos hospitalares, porque é uma área que precisa de uma constante evolução tecnológica. Os equipamentos médicos eles já evoluíram bastante nos últimos anos, mas precisam evoluir muito ainda. Você tem equipamentos que são grandes, se fossem menores, eles iriam ser muito mais eficazes, equipamentos mais baratos. Então hoje você conseguir baratear equipamentos, você vai conseguir disseminar a saúde por muitos lugares, porque tem muitos equipamentos que são muito caros. E o hospital, a clínica, ele não consegue comprar. Ou consegue comprar um apenas, gerando uma fila gigantesca para utilização. Então,
essa disseminação de tecnologia mais acessível, mais barata, vai fazer com que a grande população tenha acesso à saúde. Isso é muito importante. Isso passa diretamente pelo engenheiro biomédico. E eles procedem a adaptações e modificações em sistemas existentes para melhorar sua operacionalidade. Então, o engenheiro biomédico, ele atua também na parte de informática em saúde. Desculpe. A parte de informática em saúde é uma grande vertente da engenharia biomédica. São engenheiros que trabalham com a parte de sistemas de informação, certo? Que são as TICs, né? Tecnologia de Informação e Comunicação. Então, você fazer com que grandes sistemas, como por exemplo, grandes sistemas do Ministério da Saúde, que lidam com dados da saúde de todo o Brasil, você fazer com que esses sistemas sejam de fácil utilização, que sejam eficazes, que seus dados, que são muitos, né, são muitos dados que existem na saúde de todo o Brasil, que eles possam ser utilizados de maneira a se estudar esses dados, certo? Que eles fiquem simples e fáceis de serem utilizados pelos usuários. Isso é uma das atribuições do engenheiro biomédico também. Ele pode atuar com o desenvolvimento de sistemas, com o gerenciamento de sistemas. Então, eles podem adaptar ou modificar esses sistemas. Então, a ideia é que o engenheiro biomédico ele saiba desenvolver também, que ele possa desenvolver sistemas. Na UFRN, recentemente, foi lançada uma especialização em informática em saúde, pelo Departamento de Engenharia Biomédica. Então, o próprio Departamento de Engenharia Biomédica ofereceu essa especialização já mirando um mercado que vai crescer. Eles aqui não olharam só para o hoje, eles olharam lá para frente e vislumbraram que daqui a alguns anos o mercado de informática em saúde vai estar numa crescente muito grande. Já está nessa crescente e a tendência é aumentar ainda mais. Então o pessoal da Engenharia Biomédica da UFRN teve essa visão e estão de parabéns, porque os resultados disso vão ser colhidos lá na frente com essa primeira turma que deve estar se formando no curso de especialização em informática em saúde. Bom, os engenheiros biomédicos eles orientam as equipes que utilizam os equipamentos e sistemas para os limites da operação. Então, todo o sistema, não só software, mas os equipamentos de ressonância, de tomografia computadorizada, todos eles têm seus limites de operação, né? E muitas vezes o pessoal do operacional, os técnicos, eles não entendem muito os limites da máquina. Eles sabem operar brilhantemente, sabem fazer toda a gestão, mas eles não conhecem a física, vamos dizer assim, o procedimento, o que está acontecendo dentro da máquina. Então, é função do engenheiro biomédico ele orientar isso dentro do hospital e fazer com que cada máquina trabalhe dentro do seu limite. E eles podem gerenciar a compra de equipamentos e sistemas de diagnóstico. Isso é uma função muito importante do engenheiro biomédico dentro de um hospital. Porque, eu não sei se vocês lembram, mas poucos minutos atrás eu falei que responsabilidade do engenheiro biomédico a gestão do parque tecnológico. E se eu faço a gestão do parque tecnológico, eu que sei o que precisa comprar, o que não está servindo mais. Então é responsabilidade do engenheiro biomédico fazer uma licitação. Se você está no ambiente público, você vai ter que entender como é que se faz uma licitação, um processo licitatório. Você vai ter que preencher todos aqueles papéis. Antes disso, você vai ter que saber o que está necessitando no hospital, se esse equipamento ainda dá para consertar, qual é a vida útil dele. Você vai ter que entender não só do equipamento, mas de todo o contexto que envolve ali o sistema de saúde que você está envolvido, se é o sistema público, se é o sistema privado. Então, é uma atribuição muito importante do engenheiro biomédico fazer a compra desses equipamentos, porque você vai garantir
que o hospital vai estar sempre rodando com tecnologia nova, com tecnologia atual, que os pacientes vão ter o melhor tratamento dentro das condições que o hospital, que a rede disponibiliza. Porque, assim, independente de qual engenheiro você é, engenheiro mecânico, engenheiro de produção, engenheiro biomédico, a grande função da engenharia é você aproveitar os recursos que você tem para diminuir custo. A função do engenheiro é essa. Ele vai resolver os problemas visando isso. Porque todo mundo diz, engenheiro, a função do engenheiro é resolver problema. A função do engenheiro é resolver problema. Sim, eu concordo. A função do engenheiro é resolver problema. Mas ele vai resolver o problema aleatoriamente? Com dinheiro todo mundo resolve o problema. Entendeu? Se eu posso a qualquer momento que eu quiser comprar a melhor máquina de ressonância magnética existente no mercado, aí não precisa do engenheiro biomédico para fazer isso. Qualquer um pode fazer. Qualquer um pode pegar o dinheiro e comprar essa melhor máquina que existe e botar no hospital, e quando ela estiver ficando velha, ele vai comprar outra. Isso aí não precisa de engenheiro, não precisa de ninguém técnico, não precisa de ninguém. Qualquer pessoa no Google pesquisa. Mas a função do engenheiro é otimizar esse processo. Eu vou olhar os recursos que eu tenho e dentro disso eu vou procurar fazer o melhor. Então, otimização de recurso é fundamental na engenharia, em qualquer engenharia. Isso dentro de um hospital é fantástico, porque se eu otimizo meus custos, se eu otimizo meus gastos, eu consigo atender muito mais gente com a mesma quantidade de recursos. Se eu sei que uma máquina X ela custa menos e tem a mesma qualidade, uma qualidade muito semelhante da máquina Y, e eu vou conseguir comprar duas dessa primeira máquina X, com o dinheiro que eu compro uma dessa Y, eu posso comprar duas X e atender muito mais gente com uma qualidade semelhante do que se eu comprasse uma Y. Mas eu tenho que avaliar também se essa X me dá o resultado que eu espero. Se me der, mesmo ela sendo um pouquinho abaixo da Y, para mim já serve. Porque o que ela tem de diferente eu não vou precisar, eu não vou utilizar. Isso é uma analogia que você pode fazer a compra de computadores, compra de qualquer coisa. Você analisar a ficha técnica de cada equipamento que você vai comprar, ver os preços e comparar. Então, essa é uma atribuição fantástica do engenheiro biomédico. É saber otimizar recurso e reduzir custo. Porque eu reduzindo o custo, eu consigo fazer essa otimização dos meus recursos. Então, uma coisa totalmente ligada à outra. Um conceito que vai muito de engenharia de produção. Então, vocês veem, um engenheiro biomédico, ele precisa entender muito essa parte de custo, de compra de equipamentos, de toda a parte que está muito ligada à engenharia de produção. A engenharia biomédica usa esses conceitos. Então, o engenheiro biomédico, se ele vai trabalhar como engenheiro clínico no hospital, ele precisa entender também, além de muito de engenharia de produção, ele precisa entender de eletrônica, porque ele vai precisar coordenar técnicos, ou muitas vezes botar a mão na massa numa manutenção numa ressonância magnética, numa tomografia computadorizada. E se ele não entender de eletrônica, ele não vai conseguir fazer isso. Ele vai gerenciar algo que ele nem sabe o que está acontecendo. Então isso é perigoso. O engenheiro biomédico precisa saber isso. Então vamos lá. Eu já falei de conhecimento de eletrônica, de engenharia de produção. Já falei lá no início de conhecimento de engenharia mecânica. Tudo isso dentro da engenharia biomédica. Então, isso é uma vantagem muito interessante de engenharia biomédica, como eu falei lá atrás. Você pode ter vários lados para atuar. Dentro da engenharia biomédica, você tem várias opções de atuação. Várias mesmo. Certo? A gente vai falar ainda de algumas daqui para frente, mas não se limitam a essas que eu vou falar aqui. A engenharia biomédica é muito ampla. E até se você não está feliz fazendo uma coisa, com a sua formação você ainda consegue fazer várias outras coisas. Você não está limitado a uma coisa. Aí aqui é o que eu falei anteriormente, que o engenheiro biomédico ele pode avaliar a relação custo-benefício de cada equipamento. Então,
eu sei que esse é exatamente o que eu falei lá do equipamento X e Y. Esse equipamento X, ele é mais barato. E o equipamento Y é 2 vezes o valor dele, sei lá. Mas o equipamento X me dá tudo que eu preciso. As coisas que ele dá a mais eu nunca vou usar. São coisas que nesse hospital nem utiliza. Então será que vale a pena comprar o equipamento Y? Ou não é melhor comprar 2 equipamentos X e atender 2 vezes a população? Se eu consigo fazer 10 exames por dia, não é melhor eu poder fazer 20? Então eu vou atender 20 pessoas em vez de 10? Isso é muito relevante. É algo que o engenheiro biomédico, né, no caso o engenheiro clínico, ele precisa ter essa noção. Ele precisa ter esse embasamento para poder tomar essa decisão. E o engenheiro biomédico, ele organiza, gerencia todo um sistema de calibração, aferição e manutenção de equipamentos e sistemas. Uma disciplina muito interessante que eu paguei na engenharia biomédica da UFRN foi metrologia. E nessa disciplina, nós aprendemos exatamente isso. Fazer calibração, aferição. E isso no ambiente hospitalar é de suma importância. No ambiente industrial também. Mas no ambiente hospitalar que você está ali, você está precisando saber se aquele equipamento está calibrado, se aquele equipamento está ok, se eu tenho que retirá-lo do uso para fazer uma manutenção nele, ou se ele ainda pode ficar lá em uso algumas semanas, alguns meses. O engenheiro biomédico tem que entender isso. Então, de vez em quando eu gosto de parar e fazer um resumo do que foi dito, né? Vamos pegar uma lembrança. A gente está falando de engenharia mecânica agora, porque a parte de metrologia é diretamente da engenharia mecânica. Eu paguei essa matéria de metrologia na engenharia mecânica, para vocês terem uma ideia. Metrologia industrial, certo? Eu paguei lá. E agora há pouco eu falei de biologia. Falei de anatomia, de fisiologia. Nós estudamos os órgãos do corpo, estudamos os sistemas do corpo, sistema respiratório, por exemplo. E aqui a gente está falando de engenharia mecânica. E já a gente fala de engenharia elétrica. Então, é uma área muito diversa e que possibilita você desenvolver um biomaterial, que é uma parte biológica, ou fazer a aferição e calibração de um sistema mecânico. Então, um profissional só pode fazer tudo isso? Olha aí a economia para o sistema público, por exemplo, ou para uma empresa privada, por exemplo, também. Olha a economia que esse pessoal vai ter contratando um profissional que possa gerenciar tudo isso. Claro que uma empresa só, dificilmente ela vai atuar em todas essas áreas, mas na área da saúde é muito importante você ter um profissional polivalente. Há uma analogia para os que gostam de futebol, tem aquele jogador que atua na lateral, atua no ataque, atua no meio. O engenheiro biomédico é esse jogador aí, é o coringa, é o polivalente. Ele pode atuar em várias áreas. Claro que ele pode se especializar em uma e ficar sendo assim a base dele aquela área. Mas que mesmo ele se especializando naquela e tendo uma base naquela área, ele pode atuar em todas as outras e fazer aquele meio campo. E ele pode, o último tópico aqui que eu trouxe, lembrando que a engenharia biomédica não se resume ao que está nesse slide, mas é muito importante que se observe esses tópicos aí que eu trouxe. Eles efetuam uma análise precisa sobre a inclusão de peças ou partes do sistema principal. Então o engenheiro biomédico ele vê o sistema como um todo e se ele pode adicionar ou retirar alguma peça, por exemplo, ele tem esse conhecimento técnico, certo? Ele não tem um conhecimento só teórico e de biologia. Ele tem um conhecimento técnico da parte de engenharia mecânica, da parte de engenharia elétrica. Bom, falado tudo isso, né, eu joguei uma coisa, joguei outra, agora vamos começar a subdividir. Aqui eu trouxe para vocês as subdivisões da engenharia biomédica. Nós temos a engenharia clínica,
a engenharia de reabilitação, a bioengenharia e a instrumentação médica. Então, vamos lá. Engenharia clínica. Existe uma área muito forte no Brasil hoje de atuação da engenharia biomédica, que eu acredito ser o carro-chefe da engenharia biomédica no Brasil, que é a engenharia clínica. É a área que mais demanda concurso, é a área que mais tem estágio, é a área que mais contrata profissionais, embora não seja a única, é a área que mais demanda engenheiros biomédicos. É uma área muito importante. Todas as outras são importantes, mas essa é uma área que, por ser atuação em hospitais, existem muito mais hospitais, muito mais clínicas do que indústrias, por exemplo. Isso é bem claro. E por esses motivos, a engenharia clínica ganhou uma força muito grande. Existem especializações em engenharia clínica, muitas em hospitais renomados do Brasil, mas uma coisa que tem que ficar bem clara é que o engenheiro biomédico ele tem capacidade para atuar na engenharia clínica. Eu não preciso fazer uma especialização em engenharia clínica para poder exercer a profissão de engenheiro clínico. Porque no curso de engenharia biomédica, nos cursos de engenharia biomédica do Brasil, existem as disciplinas de engenharia clínica. Então, no meu curso de engenharia biomédica, eu vi engenharia clínica. Certo? Claro que eu posso fazer um curso de pós-graduação, lato sensu, e me especializar em engenharia clínica. Eu vou ser um profissional mais capacitado, eu vou entender mais os problemas e as soluções que possam existir, porém, eu não preciso desse curso para exercer a profissão de engenharia clínica. Como eu falei, é a área que mais traz concursos hoje. No Brasil, a EBSER é a empresa que mais demanda via concurso público, certo? Então, todos os hospitais da EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, eles contam com engenheiros biomédicos, engenheiros clínicos, desculpe, né, que atuam nessas áreas da EBSER, e várias secretarias de saúde municipais e estaduais estão abrindo concursos também, como por exemplo aqui no Rio Grande do Norte. Recentemente o governo do estado abriu um concurso para 2 vagas para engenheiros biomédicos, certo? Então é uma área que aos poucos está crescendo muito e sem dúvida vai crescer ainda muito mais, porque agora que os hospitais, que as clínicas estão olhando com mais carinho para essa área. Porque até um tempo atrás, quando eu entrei na faculdade, eu confesso que eu nem sabia o que era engenharia biomédica, eu nem sabia que existia engenharia biomédica. Isso não faz muito tempo. E hoje eu tenho um conceito muito mais difundido, muito mais amplo do que a engenharia biomédica. E é isso que a gente procura passar. Essa web palestra serve exatamente para isso, para mostrar a importância da engenharia biomédica, mostrar o que é engenharia biomédica. E isso os hospitais estão passando nesse processo. Até pouco tempo atrás, pouquíssimos hospitais tinham engenheiro biomédico, pouquíssimos. Sempre tiveram engenheiros eletrônicos, engenheiros mecânicos, mas engenheiros biomédicos nós nunca tivemos. Pouquíssimos os casos. Hoje em dia, aqui em Natal nós já temos em vários hospitais. Se você for em São Paulo, muitos hospitais têm engenheiros biomédicos. Recife, que é um grande polo da área da saúde, tem muitos hospitais, tem muitos engenheiros biomédicos, muitos hospitais que contam com engenheiros biomédicos. Então, pessoal, esse é o futuro. É você ter em clínicas, em hospitais, pelo menos um engenheiro biomédico, para você ter uma gestão de equipamentos de qualidade. Porque o que é que se deve pensar na engenharia clínica? Lembra o que eu falei lá atrás? A engenharia é otimização de recurso e redução de custo. Se eu tenho um profissional que estudou
toda a parte da saúde, toda a parte de eletrônica, de mecânica, esse profissional ele vai ter uma capacidade muito grande de mensurar que tipo de equipamento é necessário, se esse equipamento realmente é viável, certo? Se esse equipamento ele se eu preciso dar uma manutenção nesse equipamento, ou se eu preciso comprar um equipamento novo. Teve um caso que um palestrante uma vez falou, em uma das palestras que eu assisti, esse palestrante é engenheiro biomédico formado no interior de São Paulo, e ele falou o seguinte: já estava formado, trabalhando no hospital, e quando ele entrou para trabalhar nesse hospital, e esse hospital até o momento não tem engenharia clínica, apenas os técnicos tomavam conta lá do parque. E quando ele chegou nesse hospital, em um determinado momento, apareceu uma manutenção lá de um equipamento para fazer. Eles pegaram esse equipamento, começaram a fazer a manutenção. A manutenção que eu estou dizendo, quem está fazendo, são terceirizados, são uma empresa que você contrata para fazer equipamento. Assim, para clarear mais a história, esse palestrante, ele tem acabado de entrar como engenheiro de um hospital que não tem engenharia e chamou uma empresa de fora para fazer um determinado serviço. O pessoal pegou o equipamento, levou o equipamento para fazer o serviço e eles ligaram informando o custo. E esse custo foi elevadíssimo, assim, R$5.000. Um exemplo, eu não lembro o valor exato. R$5.000 para fazer a manutenção. Aí ele, poxa, R$5.000 no orçamento da gente aqui é complicado. Traz o equipamento de volta, eu não vou fazer a manutenção dele agora não. Nós vamos analisar aí o que é que faz e depois eu ligo de volta para você. Beleza, deixou o equipamento lá. Passado alguns dias ele ficou pensando: rapaz, eu vou abrir esse equipamento. Eu vou abrir esse equipamento e ver o que é que dá para fazer com ele. Ele foi lá, abriu o equipamento e uma das primeiras coisas que ele viu foi uma peça que estava quebrada. Ele foi num determinado local que vende esse tipo de peça, comprou assim, pecinhas pequenas. Tudo que ele comprou não deu R$20. Ele foi lá, colocou as peças, fechou o equipamento, ligou perfeitamente. Ou seja, o conhecimento dele da engenharia fez com que ele, de maneira simples, resolvesse um problema de maneira baratíssima, um equipamento que ia ser caríssimo para ajeitar por um profissional de fora, porque não tinha ninguém no hospital que tivesse a capacidade de analisar o problema, de acompanhar o serviço, por exemplo, para dizer: opa, não precisa trocar isso, essa pecinha aqui é mais barata, e é ela o problema. Então esse conhecimento muitas vezes faltava nos hospitais, nas clínicas, e o engenheiro biomédico veio para solucionar isso. Porque percebam que o que esse palestrante fez foi otimização de recursos e redução de custo. Os recursos ali, era ele. Ele otimizou o trabalho dele fazendo esse serviço. Porque ele ia gastar muito dinheiro e ele fez uma redução de custo. Então, um engenheiro clínico, ele é essencial a todo hospital e toda clínica. Todo hospital e toda clínica. Então, essa é uma visão que ainda vai ser amadurecida pelos gestores de hospitais, pelos donos dos hospitais, e que aos poucos vai melhorando. Já melhorou muito nos últimos anos e a tendência é que melhore ainda mais. Então, é uma grande área para fazer carreira. E aqui uma síntese da engenharia clínica. O engenheiro clínico é aquele que dá apoio e possibilita progressos nos cuidados com pacientes através da aplicação de engenharia e de habilidades gerenciais nas tecnologias aplicadas à saúde. Então, um bom engenheiro clínico, ele tem que entender da engenharia, da parte da saúde e dessa parte gerencial. O engenheiro clínico, ele é um gestor. Ele tem que ser um gestor. Um gestor muito mais do parque tecnológico, mas ele vai ser um gestor. Então ele precisa ter essa noção lá da engenharia de produção, ele precisa ter uma noção lá da parte da saúde e precisa ter uma noção da engenharia em si.
da parte eletrônica, da parte mecânica. Então isso é muito importante. E aqui a atribuição básica do engenheiro clínico: fornecer apoio científico, técnico e gerencial para a administração, departamentos clínicos e o corpo médico do hospital, de maneira a garantir a melhor qualidade possível dos serviços prestados pelo hospital com relação às tecnologias médicas. Pessoal, alguns pontos eu acredito que eu frisei bastante, porque eu acredito também que são os principais a se entender. Não estou falando das áreas, todas as áreas são igualmente importantes. A engenharia de reabilitação, a engenharia médica, a engenharia clínica, todas elas são fundamentais. Porém, o que eu queria que ficasse claro nessa aula era a importância do engenheiro biomédico. Por quê? Porque ele é um profissional que congrega todas as áreas. Futuramente vão ter web palestras especificamente sobre engenharia clínica, especificamente sobre informática em saúde. Então, meu foco não é entrar nessas áreas especificamente, certo? Vocês vão ter web palestras sobre cada tópico desse. A importância aqui é dizer que elas existem, dizer que essas áreas existem e que vocês entendam que esse é um profissional muito necessário no hospital, na clínica, na indústria, certo? No governo, certo? Para a criação de políticas de saúde, porque o engenheiro biomédico ele tem uma base muito grande do SUS, por exemplo. Ele entende muito do SUS, ele atua em hospitais do SUS, então ele tem uma visão da engenharia, por exemplo, do que se vê na engenharia de produção, que a gente tem um pouco dessa área dentro da engenharia biomédica. Ele pode aplicar isso no governo para a criação de políticas de saúde eficazes, entendeu? Então isso é muito importante que seja frisado. O engenheiro ele pode fornecer um apoio científico, realizando pesquisa para desenvolvimento de instrumentação biomédica, sugerindo adaptações e melhorias a equipamentos médicos, avaliações de tecnologias médicas. Ele pode acompanhar a vida útil dos equipamentos médicos, instalação, operação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e desativação, e tudo isso para garantir o melhor nível possível de segurança dos seus pacientes e dos usuários. Então, a função desse engenheiro, do engenheiro clínico especificamente, é fazer com que esses equipamentos atendam muito bem as pessoas, tanto os usuários do sistema, os operadores do sistema, quanto os pacientes. Porque um plus muito interessante dessa engenharia é que no final você não está mexendo com equipamento. Você pode até estar atuando com equipamento, mas o seu trabalho, o trabalho de engenheiro biomédico, ele está servindo para uma vida. Ele está cuidando de uma vida. Então é isso que todo engenheiro biomédico deve ter na cabeça. Pode ser um engenheiro biomédico que está na indústria, pode ser um engenheiro biomédico que está no hospital, que está na clínica, que está no governo. Qualquer engenheiro biomédico. O objetivo final dele é cuidar de uma vida. Então ele deve fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Porque ele pode estar ajudando a melhorar uma vida, a fazer um paciente que não anda há muito tempo, que ele tenha uma melhor qualidade de vida, certo? Então, essas são atribuições primordiais de engenharia biomédica. E ele pode fornecer treinamento interno e externo, usuários e aos técnicos de manutenção dos equipamentos médicos. Ele pode ter um apoio gerencial. Ele vai auxiliar na gerência de contratos, manutenção externa de equipamentos médicos, a participação na normatização dos procedimentos administrativos. Então isso é fantástico. A normatização desses procedimentos administrativos para solicitação de reparo, manutenção de rotina, emergência, manutenções preventivas, isso na maioria dos hospitais ainda é um caos. Primeiro que o hospital não sabe quantos equipamentos tem, não sabe onde estão, quando estão quebrados. Esse inventário muitas vezes nem existe. Então, o engenheiro biomédico, engenheiro clínico, ele é responsável por fazer tudo isso. E o que eu falei basicamente todo o tempo, otimização de custo. Porque você vai utilizar os equipamentos durante toda a vida útil dele de maneira segura, dando manutenções preventivas, corretivas quando necessário. Então, isso é muito importante. E aqui, pessoal, como a palestra está ficando bem extensa e eu não quero fazer um conteúdo cansativo para quem está assistindo, eu vou só citar esses tópicos. Então nós temos a
engenharia de reabilitação, e aqui eu vou dar um resumo para vocês de engenharia de reabilitação. A engenharia de reabilitação pode ser definida como uma aplicação da ciência e tecnologia para minimizar os impedimentos de indivíduos com inaptidões. Com esta definição, qualquer dispositivo, técnica ou conceito utilizado na reabilitação que tem uma base tecnológica entra dentro do escopo da engenharia de reabilitação. Então, o que eu puder fazer como engenheiro, aplicando a engenharia na área da saúde para melhorar a vida de algum indivíduo que está com alguma inaptidão, vai entrar diretamente na engenharia de reabilitação. É papel do engenheiro biomédico fazer com que pessoas com inaptidões consigam viver melhor. Então, muitas vezes, a questão não é só salvar uma vida, por exemplo, mas é você fazer uma pessoa que está com inaptidão, que está com problema de locomoção, algum tipo de problema, que ele possa simplesmente viver melhor. Se você fizer com que esse paciente ele viva melhor, você cumpriu brilhantemente a função da engenharia de reabilitação. E algumas áreas de engenharia de reabilitação, como vocês podem ver aí, tirar um print se quiser, que tem uma multidisciplinaridade de atuação, certo? Eu vou passando rápido, como eu falei, já está com quase 1 hora de web palestra e torna-se muito cansativo se eu me estender muito. Tem a bioengenharia, que a bioengenharia é a parte da engenharia biomédica que tem por finalidade a aplicação da engenharia aos processos biológicos, desenvolvendo a aquisição de base e de novas ideias para o apoio de instrumentação e de novos métodos de promoção de saúde. Certo? Pronto, o bioengenheiro no Brasil tem como função principal utilizar matemática, física, análise de sistemas e computadores e relacionar o funcionamento e a estrutura dos sistemas vivos. No exterior, além dessas atividades, o bioengenheiro também trabalha em pesquisas biotecnológicas como engenharia genética e meio ambiente. Esse tópico do exterior me deu uma lembrança muito interessante. No Brasil, a engenharia biomédica está começando a se difundir agora. Mas, pessoal, no exterior, essa área já é muito desenvolvida mesmo. Podem fazer pesquisas aí em inglês, no Google, sobre engenharia biomédica, que vocês vão ter resultados de busca fascinantes. E é essa a nossa esperança também, que o Brasil chegue lá, daqui uns anos, daqui um tempo, que o Brasil possa chegar lá. E essa área, a engenharia biomédica, vai contribuir muito ainda para o desenvolvimento da saúde no Brasil com o uso da tecnologia. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço muito aos que assistiram até o final e que eu estou aberto a dúvidas que vocês podem mandar e-mail. Meu e-mail está lá no primeiro slide, é o nicolas.vinicius@lais.ol.frn.br. Fiquem à vontade, mandem e-mails. Eu estou à disposição para ajudar e que vocês possam ver a engenharia biomédica agora com um olhar de uma área que pode ajudar muito a saúde a crescer, a saúde a melhorar, a reduzir os custos, certo? O governo pode gastar menos fazendo mais e essa é uma atribuição da engenharia biomédica, fazer com que isso seja visto, certo? E mais uma vez eu agradeço a atenção de todos